Então, depois de amanhã já é outubro, né? E a gente, ao longo aí dos anos, começa a observar umas coisas. Em São Paulo, nas grandes cidades, mais especificamente São Paulo, nas ruas principais lá, eles têm um aparelho que fica assim, bem grandão, assim. Tipo aqueles que mostra a temperatura, ele chama impostômetro. Ele vai somando desde janeiro a quantidade que o governo arrecada de imposto, os valores. E por que eu falei outubro? Geralmente, quando vai chegando em outubro, terminando outubro, o impostômetro deles chega a 1 trilhão. 1 trilhão de arrecadação de impostos. Desde uma simples caixinha de fósforo que a gente compra, até um avião, sei lá, um carro importado, uma coisa muito cara. Tudo que a gente compra legalmente, a gente paga ali uma contribuição, uma parte, um imposto. Gostando ou não, querendo ou não, a gente paga. E é claro que quando a gente vê bater essa marca de 1 trilhão, a gente faz a pergunta para onde é que vai tanto dinheiro assim, né? Bom, o dinheiro vai para que a gente tenha mais saúde, mais educação, segurança, né? Lazer, para que a gente tenha qualidade de vida, para que não falte assistência às pessoas. E aí a gente fala, opa, peraí, não está bem assim, não. Tem muita gente por aí que está precisando de assistência. Para onde é que vai o dinheiro? E isso, muitas das vezes, nos causa uma revolta. E muitos de nós, às vezes, ficamos chateados em termos que pagar o imposto. Seja o imposto daquilo que a gente compra, seja o imposto de uma multa, né, de trânsito, que às vezes a gente comete, seja aquele imposto que já vem imposto, que o próprio nome já fala, né, que é o da nossa casa, onde a gente mora, seja o que a gente tiver, né, a gente paga aí a contribuição, né? E isso, essa polêmica não é de hoje, ela é muito antiga, né? Lá nos tempos atrás, já se pagava imposto e já se tinha também a revolta, né? E a gente quer começar, antes de passar para a passagem de Jesus, ler uma reflexão do Emmanuel, que a psicografia do Chico Xavier, que está no livro Pão Nosso, né? É a lição número 102, ele fala nós e César. Ele pegou um pedacinho daquela passagem lá e diz, e Jesus respondendo disse-lhes, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa aí todo mundo tem ela de fora na mente, né? Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 17. E Emmanuel começa nos chamando à reflexão. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Nós não vamos escapar. Onde quer que nós estivermos, enquanto encarnados, nós teremos ali alguém que irá nos governar, irá ali gerir as nossas vidas. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Por mais que a gente reclame de políticos, eles são crias nossas. Não tem como. Cada nação tem ali um governador que merece. E, às vezes, a gente tenta se esquivar e fala, não votei nesse homem, tá? Mas os nossos irmãos, os nossos semelhantes votaram. Mas eu não escolhi esse, nós não estamos sozinhos. Nós somos uma sociedade. Se ele fala maus, veja bem, ó, maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas, e muitos de nós falam, mas eu sou tão bom, eu sou honesto, eu sou um homem de bem, tá? Mas nós somos uma sociedade, né? Nós convivemos com pessoas diferentes. Há uma parábola de Jesus que nos faz refletir, ele usa o termo o joio e o trigo, para dizer entre aqueles que se esforçam em ser bons e aqueles que ainda resistem, persistem no erro, né? Então, ele conta que foi lá um agricultor
e semeou o trigo, que é uma semente boa, que nos traz alimento, né? Fez ali o canteiro. Mas o que aconteceu? À noite alguém foi lá e semeou o joio, pôs a praga ali no meio do trigo. E aí aquele lavrador chegou para o patrão e disse: escuta, está crescendo o joio no meio do trigo, o senhor quer que corta? Ele falou: não, deixa eles crescerem juntos. Na época da ceifa, corta-se o joio, amarra em feixes e manda para o fogo. Então, isso simboliza aí para nós que nós estamos todos, como diz o ditado, juntos e misturados. E é assim que é. O Livro dos Espíritos nas Leis Morais fala que nós nascemos para viver em sociedade. E viver em sociedade é viver com pessoas diferentes. E pessoas diferentes têm diferentes escolhas, têm diferentes formas de agir, e a gente precisa, gostando ou não, aceitar as escolhas dos outros, a forma como eles agem. Claro que cada um de nós responderá por aquilo que semear. Mas nós somos uma sociedade. Nós não temos como viver isoladamente. Até porque viver isoladamente não vai nos trazer problema nenhum. Né? Como que eu vou demonstrar a minha paciência, a minha resignação, meu perdão, meu entendimento, se eu vivo sozinho? Eu apresento o resultado das minhas conquistas no conflito, é na convivência, é na família, é no trabalho, é na sociedade como um todo, e até dentro da nossa família há divergências. Não tem como ali sermos todos uniformes, né? Mas saibamos, né, os nossos governadores, desde o do nosso representante de bairro, o nosso vereador, até o presidente da República, eles são crias nossas. O dia que existir só homens bons na Terra, os nossos governadores também serão bons. Nós não tem por que não ser. Né? O caminho, então, é a nossa melhoria moral, para que a gente possa um dia alcançar isso. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. Se estamos no mundo material, porque nós aqui viemos, porque precisamos estar aqui, há compromissos materiais aqui, e nós precisamos cumpri-los, gostando ou não. E pagar o tributo é um deles. Se há desvio, aí já é com eles. Eles depois vão se entender também com a consciência. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. Ou seja, nós precisamos pagar os nossos impostos. Se está havendo desvio, aí já é com eles. Cada um responderá pela a quantidade de provas e compromissos que abraçou. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Não, eu sou espírita, eu não quero me envolver com política, eu estou à parte. Não é esse o caminho. Isso aí não pode ser uma desculpa para nós, como Pilatos que lavou as mãos. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina. Colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Eu ter raiva ou indiferença não é esse também o caminho. A gente, como cidadão, a gente tem que participar de tudo. O nosso dever, inclusive, é de cobrar deles aquilo que eles nos prometeram. Às vezes a gente vota, daqui 6, 7 meses, a gente nem lembra mais para quem votou, principalmente para deputados, né? que é mais, que é uma maioria. Né? Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar sem atraso ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos, ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Eu só quero ler um outro trechinho aqui, que o nosso tempo é curto. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças
de que a melhor posição é a do equilíbrio. Nem ser apaixonado demais, nem brigar, nem xingar, né? Ultimamente andam aí até dando tiro, né, nas pessoas por conta de política, mas também não ser indiferente. O nosso dever é manter o equilíbrio, é fazer da forma que a nossa consciência acha que deve ser feito. Nós vamos errar? Talvez ainda assim, mas o nosso dever é tentar e fazer o melhor, agir de acordo com a consciência. Mas aqui no Evangelho, Kardec colocou essa passagem no capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo. E lá o evangelista narra que os herodianos e... Aqui, cadê? Os fariseus estavam ali encurnicados também nesse pagamento de imposto. Né? Alguns historiadores falam que eles pagavam mesmo. A coisa não era brinquedo, não. Por quê? Porque Roma governava ali a Palestina. Então, eles já tinham que pagar o imposto para César, que era o chefe geral. Como se isso não bastasse, tinha que pagar também para o governador da cidade, que era Pilatos. E ainda pagava também para eles, judeus, uma contribuição. Então, acabava que eles pagavam 3 impostos. E eles ficavam muito... Quem é que gosta de pagar imposto? Né? Muito chateados mesmo, muito nervosos. Mas, na verdade, Jesus estava incomodando, trazendo ali a boa nova. Jesus veio dizer que nós éramos iguais perante Deus, que nós éramos todos irmãos, que devia perdoar, que não tinha uma raça privilegiada, porque os judeus se sentiam uma raça privilegiada. Eles eram o povo escolhido e o resto da nação era o próprio nome, o resto. E Jesus veio falar de amor entre todas as pessoas. E aquilo estava incomodando eles. E virava e mexia, eles caçavam um jeito de quê? De jogar Jesus numa armadilha, porque eles queriam se livrar de Jesus. Aí eles tentavam de um jeito, não dava certo. Pegavam uma mulher em adultério, levava lá, não dava certo. Fazia outra pergunta, não dava certo. Mas eles também não desistiam. Aí veio a ideia do imposto. Né? Falou, essa aqui a gente pega aí. Né? Por quê? Porque eles queriam colocar Jesus contra a parede. Perguntar para ele se devia ou não pagar o imposto. E aí eles pensavam assim, desce e não escapa. Por quê? Se Jesus disser que a gente tem que pagar o imposto, nós vamos dizer aqui para o nosso povo que ele está do lado de César. E aí o nosso povo vai se revoltar contra ele. Mas se ele disser não pague, a gente dedura ele para o César. Fala que ele está ali fazendo um levante, incitando as pessoas a não pagar o imposto. E aí eles vieram para Jesus, né? A gente imagina que havia ali espias ali, né, e tudo, porque ele fala que os herodianos também ali estavam. E veio com essas palavras: Senhor, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus sem dar preferência a ninguém, nem considerar um homem pelas aparências. Tudo bajulação. A gente precisa tomar cuidado com os bajuladores. A pessoa, quando vem com muito elogio para cima da gente, pode esperar que venha ali a armadilha. Porque, na verdade, eles veem com essas palavras todas, que Jesus era maravilhoso, Jesus era isso, era aquilo, para dar ali depois a rasteira, né? Então, dizei-nos, Senhor, se é lícito, né, pagarmos o tributo, né? Ora, gente, uma bajulação para cima de Jesus, né? Jesus que via a nossa alma, que via todas as nossas intenções, os nossos sentimentos, né? E Jesus já foi logo dizendo para eles, hipócritas, porque Jesus também não passava mal. Hipócritas, por que me tentais? Ou seja, Jesus sabia da má intenção deles, né? Mostraram uma moeda, ele só pediu isso. E aí estava lá, como a gente sabe, até hoje nas nossas moedas vem ali a imagem de alguém, né? De quem é essa imagem, né? Essa esfinge. E eles disseram de César. Então ele falou, dai, nem falou pagai, falou dai a César o que é de César, mas puxou a orelha e a Deus o que é de Deus. Não vamos misturar as coisas.
porque ele veio para falar para nós de Deus, da boa nova, de amor. Ele não veio aqui para se meter em questões que a gente precisa, entre nós mesmos, com os nossos códigos de ética, resolver. Né? Essa aí é a passagem, então, que Kardec colocou para nós. Né? E Kardec comenta aqui o seguinte, na parte 7. Esse princípio é uma consequência daquele que diz para agir com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. Condena qualquer prejuízo material e moral causado ao outro, qualquer violação dos interesses alheios. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite aos seus. A gente tem um vício de descer a lenha nos políticos. Tem gente que já pegou o chavão, é tudo ladrão, né? Assim, não consegue distinguir. Né? E muitos de nós, às vezes, que criticamos as pessoas com a corrupção, nós, às vezes, também, se nós dermos uma olhadinha para dentro de nós, a gente também aprova algumas. É por isso que Emmanuel falou que cada nação tem o governo que merece. Tem muita gente que critica, que xinga, que revolta contra político. Às vezes, ele não percebe ali situações tão simples. Situações do dia a dia que também é corrupção. Quem aqui nunca comprou uma bandejinha assim de morango, aqueles moranguinhos, por cima está tudo graúdo, vermelhinho, bonito? A hora que você abre a bandeja, de baixo, é desse tamanho. Tem uns que estão até branco, verde. Isso é verdade. Você não comprou uma bandejinha de morango dizendo assim, a metade está boa e a metade não está. A gente imagina que está comprando ali isso é corrupção. Isso é erro. Mas, às vezes, aquela pessoa que vende moranguinha está lá descendo corrente no político. Chamando ele de ladrão, de corrupto. Quantas pessoas, às vezes, numa fila do caixa do supermercado, se o caixa erra o troco para menos, ele está pronto para avançar no operador de caixa. Você está me roubando, olha aqui, está errado o troco. Mas se ele percebe que por uma quantidade a mais, ele dobra caladinho, às vezes, guarda no bolso e fala, quem mandou errar? Problema dele. Ainda existem pessoas assim. Ainda existem pessoas que falam assim, rapaz, mas eu fiz um negócio bom. Menino, vendi meu carro por 50 mil. Eu não estava valendo nem 30, mas eu consegui vender. Ou seja, ele tinha consciência. Mas a pessoa vendeu mais caro e falou que fez um bom negócio. Esquecendo daquilo que pagou. Quantas pessoas, às vezes, vai vender a casa, vender o apartamento, fala, não, dá uma mão de tinta aí, cobra esses mofos aí, dá uma disfarçada para eu poder pedir um valor maior. Existem essas pessoas. Eu conto muitas histórias aqui da minha vida de professor, porque é o meu dia a dia. Certa feita, um pai que nunca ia nas reuniões de pais, o filho terminando o 9º ano, a gente sempre chamava, era um garoto difícil, não estudava e tudo, notas muito baixas, não aparecia. No final do ano, ele apareceu lá. Disse que queria uma reunião com os professores. Né? Vou falar, mas finalmente, né? Mas agora pode que nem adianta mais, porque o ano já está perto de acabar. Aí ele disse para nós, eu estou precisando de mais da ajuda de vocês. O meu filho está disputando uma vaga num trabalho e lá tem 10 meninos concorrendo à vaga. E eles pediram para ver o histórico escolar deles, para ver o boletim. E as notas dele não estão muito boas. Mas eu preciso de mais que ele ganha a vaga. Então, eu queria ver se dá para vocês aumentar as notas dele, o valor das notas. E eu, professor de português, que é uma das matérias que são mais cobradas. Não desmerecendo nenhuma das outras, mas português e matemática nessa hora pesa. E eu olhei para o meu colega de matemática, ele olhou para mim. Mas olhando para a cara dele, eu não vi na hora que eu falei, meu senhor, mas as médias dele, que quando faz muito, é para as 4. Pois é, mas ele tem
precisa do emprego. O professor já pensou naquele aluno que está concorrendo com ele, que estudou para valer, que se esforçou, que tirou um 7, que tirou um 8, talvez tirou até um 9, um 10. O senhor acha justo tirar a vaga desse garoto para dar para o seu filho, que não estudou? Às vezes a gente não enxerga. Quando é o outro, a gente vê o defeito do outro. Mas quando é para a gente não enxerga. Né? Isso também é corrupção. Eu falo para os meus alunos, eu falo, se você colar na prova, eu posso até não ver, mas isso é corrupção. Ah, professor, os mais lerdos, né, falam assim, isso é solidariedade entre amigos. Eu falo, não é solidariedade, não. Você vai ganhar solidariedade, é o nome. Você vai ganhar uma nota que você não merece. Né? Pensa, né? Às vezes acontece, às vezes tem concurso público, tem quem tenta dar um jeito ali, esquecendo daquele que se esforça. E nós somos chamados para a vida, César nos chama, não tem jeito. A gente precisa mostrar serviço, precisa ser chamado. Às vezes, aquele júri popular nos chama, a gente tem que ir lá para depor. São as nossas obrigações. Né? César não representa só imposto, é toda e qualquer obrigação que nós temos com aqueles que nos dirigem, com aqueles que regem, né, a nossa vida aqui. Esse livro aqui, o Libertação, né, vocês conhecem, é um livro maravilhoso, mas fora da história do Gregório, tem muitas pequenas histórias aqui que merecem reflexão. Né? Ainda falando dessas questões, ele conta aqui para nós no capítulo 5, antes de adentrar lá no reino do Gregório, que a gente, quando desencarna, a gente vai para onde merece também. Né? Então, vai pela sintonia, né? De feio, de bom ou de mal. E muitos irmãozinhos estão ali naquela região de sofrimento e sendo julgados, condenados. Né? O Evangelho fala que Deus, às vezes, pune o homem pelo homem. É um processo natural. E lá tem os lá que se fazem de juízes para condenar os que ali estão. Né? E o moço, muito indignado, chega para ele e fala assim, eu não mereço estar aqui sofrendo. Vocês me colocaram entre os caluniadores. Eu nunca caluniei ninguém. Eu nunca falei mal de ninguém. Quem era o homem? Tinha sido um funcionário público. Aí, em breve, está no capítulo 5, narra que não trabalhava, gostava de um atestado médico, que era uma beleza. Qualquer vontade de dar um passeio, ter uma distração, corria ali e pegava um atestado. Tinha muitos amigos, muitas influências, até que chegou um momento que ele usou dessas influências e conseguiu se aposentar. Muito antes do tempo, sem ter a menor necessidade. Conseguiu um atestado médico que atestava ali que ele era doente, que ele tinha graves problemas. Com o atestado, ele conseguiu a aposentadoria precoce. Aí aquele moço severo, que não era nada bonzinho, fala assim, você não é caluniador? Você caluniou seu próprio corpo. Você inventou para ele uma mentira que não existia. Em rápidas palavras, ele disse assim para ele, depois se alguém quiser ler, está no capítulo 5. A condenação transparece de vós mesmo. Aqui a gente engana, né? Lá não engana, não tem jeito. Caluniaste vosso próprio corpo, inventando para ele impedimentos e enfermidades que só existiam em vossa imaginação, interessada na fuga ao trabalho benéfico e salvador. Trabalho é benéfico e salvador. Por mais que a gente queira correr dele, ele é um ótimo instrumento para a nossa educação, para o nosso burilamento. Debitastes aos órgãos robustos deficiências e moléstias deploráveis. Isso ele conseguiu lá com a ajuda de um médico. Tão somente no propósito de conquistar repouso aqui, prematuro, durante 40 anos de experiência terrestre, em que outra ação não desenvolveste senão dormir e conversar sem proveito. Passou a vida toda assim.
aposentado, dormindo e conversando sem proveito. Agora é razoável que o vosso círculo vital se identifique ao de quanto se mergulharam no pântano da calúnia criminosa. Ou seja, ele havia feito uma calúnia com ele mesmo, né? Fugindo do trabalho, fugindo das obrigações e vivendo às custas de quem trabalhava, porque a gente sabe que o dinheiro da aposentadoria somos nós que contribuímos. É do merecimento daquele que trabalhou e chega no momento certo. Mas não aqui, dessa forma. Mas alguns tentam enganar a espiritualidade também, né? Quem leu o Nosso Lar, lembra lá de uma senhorazinha que, quando ela foi recolhida das regiões de sofrimento, ela falou assim para o André, mas eu não sei o que eu estava fazendo lá. Eu deixei missas pagas para que eu fosse para o paraíso. E eu fiquei lá sofrendo. Ou seja, pagar uma missa, tentar subornar, né, Deus e a espiritualidade para que não se passe por problemas. Nós ainda vivemos disso. E aí, enquanto assim estivermos, não tem presidente da República que vai fazer milagre por nós. O milagre é obrigação de cada um de nós. Podemos votar no João, na Maria, no Pedro, na Manuela, no José. Não vai ter como, né? Cadê aquele país que a gente sonha com justiça para todos, né? Aquele país onde talvez eu saia nas ruas e esqueci a minha porta aberta e passa alguém ali e fala, ele esqueceu a porta aberta, eu vou lá fechar para ele, né? Cadê o país onde eu não tenho que pagar escola, pagar plano de saúde, por exemplo, onde eu me sinta bem? Ele está quando nós resolvemos a nossa melhoria moral. O Evangelho, no capítulo 17, diz lá, o homem de bem é aquele que se empenha, né, na lei de amor, de justiça e de caridade. O dia que todos nós nos empenharmos nisso, nós teremos bons regentes, bons governadores. E aí a gente fica aqui jogando por partido, como se a solução estivesse na mão de poucos, né? Nós somos muitos. Os outros países também têm problemas. O nosso dever, o que é dar a Deus o que é de Deus? É nós cumprirmos com essa lei de amor. Tanto é que Kardec colocou o mandamento maior antes dessa lição do César, que é o amor a Deus, acima de todas as coisas, e ao meu próximo como a mim mesmo. Dar a César o que é de César. Estou na terra, preciso agir de conformidade com as leis daqui. A Deus o que é de Deus. Aí sim, aquela solidariedade, sem ser dos meus alunos da cola, né? A verdadeira solidariedade, eu estender a mão para o meu colega, para o meu amigo, ser caridoso, perdoar, compreender, ser indulgente. Nós estamos nos esforçando, né? Agora, é o todo. Nós somos uma sociedade. E não vai adiantar eu querer que o João, o Manuel, o Patrício mude. A melhor forma de nós ajudarmos alguém é pelo nosso exemplo. Palavras podem até convencer, mas os exemplos arrastam, né? A esse ditado aí. Que a gente pense nisso, que a gente possa fazer o nosso melhor. Há um livro chamado Universo e Vida, do irmão Áureo e do Hernani Santana. Ele fala que no futuro, quando todos os homens estiverem conscientes da necessidade de se melhorar moralmente, eles vão ser regidos por administradores melhores. Então, o caminho é a lei de amor. Quando nós nos tornarmos pessoas melhores, nós teremos regentes melhores. No Universo Vida, ele fala que nos países, nos mundos evoluídos, os que são escolhidos para governar, além de ser aquele mais preparado, aquele mais competente, aquele mais capacitado, ele precisa também ter um grau de amor maior pela humanidade. E que a humanidade, no futuro, saberá identificar qual é aquele que tem mais amor, além dos outros predicativos. Porque aí vai ser a governança com sabedoria e com amor. Mas a gente não deve fugir do voto. A gente deve escolher, fazer uma escolha consciente e falar, eu tentei,
Agora é com ele. Se ele ou ela não está agindo de acordo, é um compromisso que ele tem. O que nós podemos e devemos fazer pelos nossos Césares? Orar por eles. Né? Enquanto tantos descem o porrete, enquanto tantos falam mal, há uma outra lição do Emmanuel que fala que a coroa que eles carregam na cabeça é muito pesada. Né? É muita responsabilidade e eles vão responder por essa responsabilidade que abraçou. É que eles sejam, orar por eles, para que eles tenham melhores influências. Né? Nós temos os governadores espirituais, e esses não falham. Né? No nosso país aqui, nós temos o Anjo Ismael. Quem lê o Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sabe. A gente tem um regente espiritual. Mas se a gente não muda a cabecinha, fica muito difícil para eles também. Eu quero encerrar o nosso tempinho, que já está se esgotando, com 2 itens do Conduta Espírita. Nos embates políticos. Cumprir de cidadão e eleitor. A gente não deve fugir do voto. Escolhendo os candidatos aos postos eletivos segundo os ditames da própria consciência, sem, contudo, enlear-se nas malhas do fanatismo de grego. O discernimento é caminho para o acerto. E este fim, por nenhum pretexto condenar aqueles que se acham investidos com responsabilidades administrativas de interesse público. Aqui a recomendação de André Luiz, Valdo Vieira e Chico, né? Mas sim orar em favor deles, a fim de que se desincumpam satisfatoriamente dos compromissos assumidos. Para que o bem se faça, é preciso que o auxílio da prece se contraponha ao látego da crítica. Talvez nessa experiência física que nós estamos, nós ainda não vamos ver um país melhor, com justiça, com igualdade para todos. Mas nós estamos num processo. Quem sabe, quando aqui voltarmos, a coisa já esteja bem melhor. E que a gente possa fazer o melhor, né? Desse domingo, e se tiver desdobramento, que a gente faça de novo. Eu agradeço imensamente a vocês a oportunidade de aqui estar. Que Jesus nos abençoe, ilumine as nossas consciências, para que a gente faça as melhores escolhas. Muita paz a todos e muito obrigado.